Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 211. A presença de Shiki atraiu Olo aos próximos. Conforme esses Olo se aproximavam de Shiki, eles foram subitamente suprimidos e imobilizados por sua enorme pressão espiritual. Inesperado. Ryujiro estava vendo máscaras que se autoquebravam pela primeira vez. Olos que podiam autoquebrar suas máscaras eram significativamente mais fortes do que aqueles modificados pelo poder do Gyoku. A pressão espiritual continuou a se expandir rapidamente, e o feixe de pressão espiritual estava impactando as fraquezas do espaço vazio. Ryujiro franziu a testa. As três forças combinadas reforçaram o espaço vazio para evitar acidentes. O tempo passou rápido. Lá fora, Hinata e seu grupo protegiam Ryujiro, enquanto Perona não ousava agir de forma imprudente, ciente de que todos ali tinham o poder de aniquilá-la facilmente. Além disso, ela não estava mais em sua forma fantasmagórica. Em seu estado físico, ela quase não tinha capacidades defensivas. O que está acontecendo com aquele homem? Por que ele não respondeu por tanto tempo? Poderia ser um efeito colateral da técnica usada anteriormente? O coração de Perona estava cheio de desespero. Com Moria morto, ela não tinha para onde ir e não tinha ideia de como o grupo de Ryujiro a trataria. À medida que a pressão espiritual gradualmente se estabilizava, uma pressão espiritual mais majestosa surgiu. Um rugido como o rugido de um leão sacudiu o coração. Shiki emergiu da pressão espiritual, seus olhos ainda estavam um tanto confusos. Olhando para o ambiente escuro e desconhecido, Shiki ficou atordoado. Suas memórias não haviam se recuperado completamente, mas ele lembrava vagamente quem era. Shiki, você ainda não acordou? A figura de Ryujiro apareceu na frente de Shiki. Enquanto Shiki olhava para Ryujiro, memórias surgiram em sua mente. Gradualmente, ele arregalou os olhos em descrença enquanto encarava Ryujiro. É você? Eu já não morri? Este é o mundo dos mortos? Onde estou? Shiki olhou ao redor do espaço vazio em confusão. Ao ver Olos ao redor dele, sua mente ficou ainda mais abalada. De fato, você morreu em minhas mãos. Agora você renasceu. Sinta o poder dentro de você, um poder além dos limites humanos. Poder além dos limites humanos? Shiki então percebeu um grande buraco repentinamente presente em seu peito, e sua mente estava cheia de muitas memórias desconhecidas, fragmentos de suas memórias de quando ele se tornou um Hollow. Mesmo quando se tornou um Hollow, Shiki manteve alguma autoconsciência. Um osso sinistro cresceu no canto da boca de Shiki, seus ossos expostos, com dentes e testa conectados. No entanto, comparado a antes, Shiki agora parecia muito mais jovem. Minhas pernas? A expressão de Shiki mudou radicalmente, demonstrando excitação. As pernas dele estavam de volta. Para escapar de Impel Down, Shiki sacrificou suas pernas. Como resultado, sua força diminuiu rapidamente. Então o poder além dos limites humanos que você mencionou é esse? É realmente um poder incrível. Shiki ficou maravilhado internamente, ainda incapaz de acalmar sua excitação. Ele havia renascido. Embora não fosse mais humano, ele ainda estava vivo e havia ganhado vida quase eterna. Ryujiro. Shiki se curvou. Ele entendeu que a habilidade de Ryujiro de reviver pessoas estava além do escopo das frutas do diabo. Servir sob o comando de Ryujiro foi uma honra. Ryujiro sorriu. Finalmente o primeiro Hollow foi concluído. No mundo real, Ryujiro, que mantinha os olhos fechados, agora os abriu. Capitão, você está bem? Carmen e Kun perguntaram preocupados. Ryujiro sorriu. Estou bem. Ele abriu uma passagem para o espaço vazio conectando-se ao mundo exterior. De repente, uma passagem espacial negra se abriu diante de seus olhos. Uma pressão sufocante dos Olo se espalhou, deixando todos, exceto Ryujiro e Hinata, extremamente desconfortáveis. Shiki saiu lentamente da passagem vazia. Os olhos de Kun e Carmen se contraíram bruscamente, cheios de horror e choque. Isso. Não é o Shiki, o leão dourado? Ele não foi morto pelo capitão? O que está acontecendo? Esse homem tem um buraco no peito. Como ele está vivo? Brook também exclamou em choque. Kun e Carmen olharam para Brook pensando. Você não está em posição de comentar? Ser um esqueleto e ainda estar vivo já é surpreendente o suficiente. Shiki, este lugar servirá como minha base de agora em diante. Sua tarefa é coletar frutas do diabo e espalhar a palavra de que desde que o preço seja justo, a espada, nossa organização, ajudará qualquer um a resolver seus problemas. As transações são feitas somente por meio de frutas do diabo. Você entendeu? Sim, eu entendo. Os olhos de Kun e Carmen se arregalaram enquanto eles engasgavam. Parecia que o renascimento de Shiki era obra de Ryujiro. Shiki agora parecia ter retornado ao seu eu mais jovem. Embora parecesse um pouco estranho, não era inaceitável. Afinal, o mar estava cheio de muitas raças peculiares. Você. Agora eu lembro. Você é Shiki, o leão dourado. O braço ossudo e esquelético de Brook tremeu quando ele apontou para Shiki. Shiki franziu a testa e um brilho apareceu em seus olhos quando ele olhou para Brook. Um esqueleto? Um usuário de Akuma no Mi? Ou talvez uma criação de Ryujiro? Shiki, o leão dourado? A cabeça de Perona estava girando. Oh meu Deus! Que tipo de pessoas estão no grupo de Ryujiro? Até o lendário pirata Shiki se tornou um subordinado do demônio branco. Como ele conseguiu isso? Moria. Não deveríamos ter provocado os piratas demônios brancos. Shiki é só o começo. Para adquirir espada mais forte, Ryujiro pensou que deveria haver muitas amostras em Impel Down.
Se a guerra de Marineford eclodir e Barba Branca morrer sob o olhar do mundo, se Ryujiro reviver Barba Branca como um Hollow e revelá-lo ao mundo, o mar inteiro certamente tremerá. Impel Down é realmente um ótimo lugar. Após a morte de Moria, todas as sombras retornaram aos seus corpos originais, e o exército zumbi se tornou cadáveres. Quanto a como lidar com esses cadáveres, não era mais preocupação de Ryujiro. Shiki de repente sentiu um arrepio percorrer suas costas. O que é isso? Considerando as coisas, Ryujiro decidiu designar 2 oficiais subordinados para Shiki, 2 Olols que foram nomeados por Ryujiro, Atakuzi e Erlan. Eles seriam responsáveis por limpar todos os cadáveres desta ilha. Poucos dias depois, uma notícia chocante se espalhou pelos mares. Um novo usuário da Kaji no Mi havia aparecido. Tanto a marinha quanto os piratas sabiam que a Kaji no Mi pertencia a Gekko Moria. Se o poder da Kaji no Mi apareceu nas mãos de outra pessoa, isso significava que o Gekko Moria já estava morto? Capítulo 212. Na sala de conferências do quartel-general da Marinha, uma grande cruz vermelha marcava o cartaz de recompensa de Gekko Moria. O almirante da frota Sengoku, os 3 almirantes da Marinha, os vice-almirantes do quartel-general da Marinha e o herói Garp estavam todos reunidos na sala de reuniões. Como estão seus ferimentos, Kizaru? Sengoku não se aprofundou imediatamente no assunto principal. Kizaru, um dos 3 almirantes da Marinha, sofreu ferimentos que poderiam ser um problema sério para toda a força da Marinha. Kizaru riu levemente e estou bem. Meu corpo está quase totalmente recuperado. No entanto, os piratas demônios brancos realmente gostam de fazer barulho. Os piratas demônios brancos. Para todos eles eram, sem dúvida, um espinho no pé, especialmente para os 3 vice-almirantes que haviam participado da batalha anterior contra eles. Só de ouvir o nome Piratas Demônios Brancos eles cerraram os punhos de frustração. Naquele dia, eles estavam indefesos contra a feiticeira de olhos brancos. Sob suas mãos, eles se sentiam como meros brinquedos, brincando com eles à vontade. De fato, os Piratas Demônios Brancos. O equilíbrio dos mares está sendo gradualmente perturbado, em parte devido ao surgimento dos Piratas Demônios Brancos. O próprio Sengoku estava profundamente perturbado. Perder um dos 7 senhores da Guerra do Mar, Gekko Moria, já era ruim o suficiente. Mas durante esse período, não apenas um Shichibukai sofreu um golpe severo. Crocodile do Reino de Alabasta também havia sido derrotado por outra tripulação pirata. O olhar de Sengoku permaneceu em Garp. Por que a família de Garp era tão pouco confiável? Primeiro Dragon, depois o garoto do chapéu de palha. A série de questões que Sengoku teve que considerar fez sua cabeça doer. Crocodile foi preso em Impel Down por violar o código dos 7 senhores da guerra, e o reino de Alabasta escapou de seu controle. 2 posições dos 7 senhores da guerra precisavam ser preenchidas. Ingula, Ingira, Ingira. Naquele momento a temperatura do quarto pareceu subir como uma fornalha. Akainu, vestido com uma camisa floral, tinha um brilho frio nos olhos. Não podemos deixar o mal continuar a proliferar. Os piratas demônios brancos devem ser completamente erradicados. Almirante da frota Sengoku, precisamos impedir que os piratas demônios brancos entrem no Novo Mundo. Quando os piratas demônios brancos entrarem no Novo Mundo, aqueles piratas no Novo Mundo definitivamente tomarão conhecimento. A marinha então será incapaz de controlar o caos no Novo Mundo. Proponho emboscar os piratas demônios brancos no arquipélago de Sabaldi. As palavras de Akainu estavam cheias de intenção assassina. Para ele, piratas eram uma praga que não deveria existir nos mares. A proposta de Akainu ressoou com muitos. Se os piratas demônios brancos entrassem no Novo Mundo, a situação sairia do controle. Para emboscar os piratas demônios brancos, Sengoku havia considerado isso, mas eliminar os piratas demônios brancos exigiria mais do que apenas um almirante. Pelo menos 2, ou até mesmo todos os 3 almirantes, precisariam agir juntos. Sengoku, deixe-me ir. Eu também quero ver aquele jovem Ryujiro. O silencioso Garp finalmente falou. Os fuzileiros na sala de conferências ficaram um tanto surpresos. Até Akainu franziu a testa. Garp, deixá-lo sem controle irá perturbar completamente o equilíbrio dos mares. Você não gostaria de ver isso acontecer, certo? As preocupações de Garp eram válidas. Embora a vida de aposentadoria de Garp fosse semelhante a não se envolver em coisas complicadas, ele ainda se importava com o equilíbrio dos mares. Ele não queria ver a estabilidade pela qual lutou ser destruída. Sengoku ficou em silêncio. Garp estava certo. O equilíbrio dos mares não poderia ser facilmente perturbado. Após uma decisão unânime, Sengoku finalmente adotou a proposta de Sakazuki de emboscar os piratas demônios brancos no arquipélago de Sabaldi. Uma força de fuzileiros navais tão formidável deixaria até os 4 imperadores do mar cautelosos. Uma luz fria brilhou nos olhos de Sakazuki. A justiça não pode ser pisoteada. Nenhum pirata maligno deve ser deixado. Enquanto isso, no mar, Ryujiro aproveitava tranquilamente o sol, com uma bandeja de frutas frescas disposta em uma mesa próxima. Ryujiro não tinha a mínima ideia da série de planos que os fuzileiros navais tinham feito contra ele. Claro, mesmo que Ryujiro soubesse, ele não ficaria muito preocupado. A vida no navio continuou como sempre, com a única mudança notável sendo a adição de Perona como membro da tripulação. Ela se adaptou à vida no navio, descobrindo que não era tão aterrorizante quanto ela imaginava. No entanto, ela sentia falta dos seus brinquedos zumbis. Capitão, estamos nos aproximando de Water 7. Kun caminhou lentamente com a voz séria.
Ryujiro se levantou e olhou para a silhueta borrada da cidade, murmurando, estamos finalmente chegando. O objetivo desta viagem era obter a antiga arma conhecida como Deus, o navio de guerra mais temido do mar, o Pluton. No mundo dos piratas, existem 3 armas antigas, Pluton, Poseidon e Uranus. Ryujiro conhecia 2 dessas armas, Pluton e Poseidon. O projeto de Pluton estava com Frank, enquanto Poseidon era a princesa sereia Shiraoshi da Ilha dos Homens-Peixe, possuindo a habilidade de destruir o mundo. Dizia-se que o poder de Pluton era capaz de destruir uma ilha inteira com um único tiro, mas até mesmo usuários de Akuma no Mi do tipo Logia conseguiam tal destruição. Ryujiro estava curioso para saber se algum canhão de Pluton possuía poder de destruir ilhas ou apenas um canhão. Além de sua curiosidade sobre Pluton, Ryujiro também planejou passar o tempo em Water 7. O navio de Ryujiro atracou na costa de Water 7. Quando os construtores navais de Water 7 viram Ryujiro, seus rostos ficaram pálidos de medo. É ele! Como alguém como ele pôde vir para Water 7? Rápido, informe ao prefeito Isebur. Se essas pessoas estiverem aqui, algo terrível pode acontecer. Os renomados piratas demônios brancos, aclamados como um potencial 5º imperador no Novo Mundo, chegando a Water 7 devem ter algum propósito significativo. O povo de Water 7 era como cordeiros indo para o matadouro. Quando Ryujiro e sua equipe desembarcaram do cais, pessoas próximas os notaram. Kaku, de nariz comprido e usando um chapéu branco, olhou para Ryujiro e sua equipe com grande preocupação. O que os piratas demônios brancos poderiam querer em Water 7? A pessoa em questão era realmente o demônio branco? De fato, a presença imponente que eles exalavam podia ser sentida até mesmo à distância. A chegada dos piratas demônios brancos em Water 7 foi um evento significativo que teve que ser relatado imediatamente. Ninguém sabia se os piratas demônios brancos afetariam seus planos. Ryujiro olhou para a figura desaparecida de Kaku com um leve sorriso nos lábios. CP9, hein? A propósito, havia alguém no CP9 em quem Ryujiro estava particularmente interessado. Capítulo 213. No início da manhã, Isebur recebeu a notícia de que Ryujiro e sua tripulação haviam chegado em Water 7. Ao saber disso, Isebur sentiu como se o céu tivesse caído. Os piratas demônios brancos, conhecidos como os candidatos mais promissores para o 5º imperador, tinham recentemente derrotado um Shichibukai. Sua força aterrorizante era realmente desesperadora. Ryujiro e sua equipe foram convidados ao escritório de Isebur. Quando Isebur viu Ryujiro, seus olhos se encolheram involuntariamente e seu coração disparou. Então esse é o demônio branco? A pressão que emanava dele era realmente sufocante. Isebur forçou um sorriso forçado. Posso perguntar o que traz os piratas demônios brancos à minha humilde morada? O sorriso de Isebur foi forçado, e suas pernas tremeram levemente sob a mesa. Ryujiro ofereceu um leve sorriso em resposta. Prefeito Isebur, estamos aqui com um propósito. Onde está Frank? Baki. O coração de Isebur afundou. Sua expressão mudou drasticamente, parecendo como se tivesse visto um fantasma. Por que o demônio branco quer Frank? Poderia ser. Não, não pode ser. Ninguém deveria saber disso. Gole. Isebur engoliu em seco nervoso, uma sensação de medo inexplicável o envolvendo. Ao olhar para Ryujiro, ele sentiu como se estivesse encarando um abismo aterrorizante que poderia consumir tudo. Sob o olhar deste homem, nenhum segredo poderia ser escondido. O projeto de Pluton. Como essa notícia vazou? Ninguém deveria saber sobre isso. Isebur lutou para manter a compostura, seu sorriso desaparecendo enquanto ele gaguejava. Demônio branco-sama, posso perguntar por que você está procurando por Frank? Ryujiro sorriu brincalhão. Você não deveria saber mais do que eu sobre isso? Prefeito Isebur. Acabou. Ele realmente sabe disso. O rosto de Isebur ficou pálido e ele cambaleou para trás na cadeira, tremendo. O projeto de Pluton, algo assim nunca deveria ser entregue a piratas, especialmente a alguém com uma recompensa de até 1,53 bilhão de berris. Isso causaria caos no mundo todo. Prefeito Isebur, se o Water 7 desaparecesse repentinamente dos mares, você acha que o mundo seria abalado? O rosto de Ryujiro exibia um sorriso. Mas para Isebur, esse sorriso era tão demoníaco quanto possível. Uma ameaça. Ele estava ameaçando. Isebur cerrou os punhos, tremendo todo. Ele sabia pelo lago calmo nos olhos de Ryujiro que o homem estava falando sério. Para fazer a Water 7 desaparecer do mar. Se ele realmente tivesse tanto poder, por que ele ainda cobiçaria Pluton? Entendo. Se eu entregar o projeto, você deixará o Water 7 ileso? Isebur perguntou com a voz trêmula. Claro. Ryujiro sorriu. Isebur ponderou por um momento antes de contatar Frank através de um Dendemushi. Venha ao meu escritório. Com essas breves palavras, Isebur desligou. Em algum momento, Ryujiro apareceu ao lado dele, colocando a mão no ombro de Isebur. Pessoas sábias sabem quando se adaptar. Prefeito Isebur, você fez a escolha certa. A respiração de Isebur ficou rápida. Há pouco, o demônio branco estava sentado ali. Como ele apareceu de repente ao lado dele sem nenhum aviso? Gole. Isebur engoliu em seco de medo. Este homem era ainda mais assustador do que ele imaginava. Em Water 7, em um certo cais, Califa se aproximou de Luxi com uma expressão séria, dizendo: Luxi, os piratas demônios brancos entraram na cidade. Eles foram direto procurar o prefeito Isebur. Será que o objetivo dos piratas demônios brancos pode ser o mesmo que o nosso? Luxi, normalmente calmo, agora mostrava um toque de seriedade. A mensagem foi enviada de volta? O que Spandon disse?
Califa suspirou e disse, Spandam nos disse para pegar o projeto de Pluton antes que os piratas demônios brancos o fizessem. Bum! Uma pequena cratera se formou sob o pé de Luxie quando ele chutou cais, fazendo pedras voarem. Esse bastardo! Conseguir o projeto de Pluton antes dos piratas demônios brancos? Não foi uma piada? Eles estavam lidando com os piratas demônios brancos, não com um pirata de pequeno porte. Spandam, aquele idiota ganancioso. O que devemos fazer, Luxie? Califa perguntou. Luxie era o mais forte do grupo, e eles geralmente seguiam sua liderança. Até Luxie, um monstro, era muito cauteloso com os piratas demônios brancos. Quão aterrorizantes eram os piratas demônios brancos. Por enquanto, vamos observá-los. Você não precisa ir para o lado de Icebor. Os piratas demônios brancos não são tão simples. O olhar de Luxie era sombrio enquanto ele olhava para o chão onde ficava o escritório de Icebor. Cerca de 1 hora depois, Luxie e Califa ficaram surpresos ao ver Frank. O que ele está fazendo aqui de repente? Eles sabiam da identidade de Frank como discípulo de Tom, o construtor naval, assim como Icebor. No entanto, eles sabiam que Frank e Icebor não estavam em termos particularmente bons. Embora o relacionamento parecesse tenso, Icebor e Frank mantinham contato em particular. Caso contrário, Icebor não teria confiado algo tão importante quanto o projeto de Pluton a Frank. A porta do escritório se abriu e Frank entrou com ar arrogante, parecendo um bandido de rua. Ei, Icebor, por que você me ligou com tanta pressa? Estou muito ocupado. De repente, Frank congelou, olhando para as pessoas no escritório e momentaneamente incapaz de processar a situação. Frank, me passe a planta. Icebor foi direto ao ponto, sabendo que tentar qualquer truque sob o nariz dos piratas demônios brancos teria consequências terríveis. Baque. A expressão de Frank ficou séria. Ele tentou sair, mas de repente se viu preso por algo. Frank, não corra. Entregue o projeto. É para o seu bem, para o dele e para o de Warrior 7. Ryujiro disse calmamente. Frank não conseguiu controlar seu corpo e cerrando os dentes murmurou, não sei do que você está falando. Me solte. Zumbido. A expressão de Frank de repente ficou vazia quando Ryujiro sussurrou, entregue o projeto de Pluton. Atordoado, Frank abriu seu corpo e recuperou o projeto de Pluton de dentro. Isso é? Um humano modificado? Ku exclamou em choque. Quando Ryujiro recebeu o projeto de Pluton, ele libertou Frank da ilusão. Quando Frank recuperou os sentidos, ele olhou para Ryujiro segurando o projeto de Pluton com uma mistura de choque e raiva. O que você fez comigo? Capítulo 214. Não fique tão agitado, foi só uma ilusão, disse Ryujiro. Ao abrir o projeto, os olhos de Ryujiro se estreitaram, brilhando com uma luz peculiar. Um projeto tão grandioso. Só de olhar a planta, ficou evidente que o navio de guerra Pluton tinha o dobro do tamanho de um navio de guerra padrão. Os detalhes intrincados estavam além da compreensão de Ryujiro, já que ele não era um construtor naval. Essa coisa pode realmente destruir uma ilha com um único tiro? O Pluton pode ser construído? Ryujiro perguntou a Frank, seu olhar firme. A raiva de Frank não diminuiu. Ele respondeu com raiva. Você nunca vai conseguir. Ah, então pode ser construído. Embora ele possa não precisar do Pluton em si, seus sistemas de armas podem ser modificados para o Going Merry. Ryujiro, o projeto foi entregue. Espero que você cumpra sua promessa, disse Icebor ansiosamente, preocupado que Ryujiro pudesse fazer exigências adicionais. Ryujiro olhou para Icebor e guardou o projeto de Pluton. Não se preocupe, sou um homem de palavra. Vamos. Ryujiro saiu do escritório, seguido por sua equipe. Com o estrondo, Frank bateu a mão na mesa. O que você quer dizer com isso? Esse é o projeto de Pluton. Como você pode trair Tom-san desse jeito? Você sabia o que ia acontecer e ainda assim me mandou aqui. Você não deveria ter me dado o projeto em primeiro lugar. Icebor permaneceu em silêncio, um sorriso amargo no rosto enquanto olhava para Frank com olhos injetados de sangue. Se eu não desse o projeto para ele, o Warrior 7 seria destruída. O que você quer dizer? Frank franziu a testa. Destruir o Warrior 7? Com esses caras? Icebor pegou os cartazes de procurados de Ryujiro e sua equipe e os colocou sobre a mesa. Frank pegou os cartazes com desconfiança, sua expressão mudando rapidamente. Depois de um longo momento, ele olhou para Icebor e não disse nada, saindo do escritório. No cais, a tripulação de Ryujiro chegou e viu algumas figuras em ternos pretos. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso. CP9. Esses caras realmente ousaram ficar no caminho deles. Enfrentando a pressão dos piratas demônios brancos diretamente, a CP9 pôde realmente sentir o peso da presença deles. CP9, qual é o seu negócio aqui? Ryujiro perguntou. Luxie respirou fundo e com uma expressão severa perguntou. Demônio branco, o que você obteve na Galila Company? Quando Luxie viu Frank entrando na Galila Company, ele sentiu que algo estava errado. A missão deles em Warrior 7 era encontrar o projeto de Pluton, mas eles não encontravam nada há anos. Eles até duvidaram da existência do projeto. Mas agora, Luxie suspeitava que Ryujiro realmente havia obtido o projeto de Pluton. Você está me questionando? Você é CP9, não tem essa força. Assim que as palavras de Ryujiro foram ouvidas, os outros membros do CP9 foram jogados para fora da cena sem ter chance de reagir, cada um deles caindo inconsciente na estrada. Califa Kaku. Ao ver seus companheiros caídos, o rosto de Luxie escureceu instantaneamente. Em um instante, os músculos de Luxie incharam e seu traje preto estourou, transformando-o em um leopardo com forma humana.
Gato fruta, modelo leopardo. Os dois observadores Carmen e Kun ficaram surpresos, enquanto Perona olhou para Luxi com pena. Nem mesmo Lord Mori era páreo para Ryujiro. Este homenzinho bigodudo estava condenado. Gato fruta, modelo leopardo. Luxi desferiu um chute poderoso, desferindo um golpe em forma de espiral como a cauda de uma fera em direção a Ryujiro. Ryujiro permaneceu imóvel, estendendo a mão e esmagando o corte espiral com a mão nua. Como isso é possível? Luxi ficou atordoado. Ele nunca tinha visto ninguém capaz de esmagar seu Rankiaku antes. Impressionante. Os olhos de Ryujiro brilharam com apreciação. Luxi, na sua idade, já possuía força próxima à de um vice-almirante da Marinha. Ele era de fato um talento natural. Se treinado corretamente, ele poderá se tornar um poderoso almirante no futuro. Nada mal. Mas é só isso. Zumbido. Enquanto as palavras de Ryujiro sumiam, um som agudo como se a barreira do som estivesse quebrando ecoou. Luxi não reagiu a tempo, e Ryujiro deu um golpe de mão em seu pescoço por trás. Com um impacto poderoso, Luxi caiu, retornando à sua forma normal e desabando no chão. A tripulação de Ryujiro levantou o corpo de Luxi e embarcou na nave. A Arca Machine então partiu de Water 7. Os membros restantes do CP-9 acordaram gradualmente. Kako olhou ao redor e perguntou, onde está Luxi? Assim que ele falou, ele sentiu uma dor aguda por todo o corpo. O movimento causava uma dor excruciante como agulhas. O navio dos piratas demônios brancos havia desaparecido, e Luxi não estava em lugar nenhum. Os membros do CP-9, com expressões sérias, vasculharam a área do cais, mas não encontraram nenhum vestígio de Luxi. Jabra, com um olhar confuso, disse, será que algo aconteceu com Luxi? Jabra, fecha a boca, Califa repreendeu com um tom sério. Luxi era o núcleo deles, e ele havia atraído atenção significativa de cima. Se algo acontecesse com ele, eles estariam em apuros. Naquele momento, uma criança que parecia ter 7 ou 8 anos surgiu de uma esquina, com as pernas tremendo enquanto olhava para os membros do CP-9. Você está procurando por aquele cara de bigode? Imediatamente, os olhares penetrantes do CP-9 se voltaram para a criança. A criança, aterrorizada, caiu no chão com o rosto pálido. Califa se aproximou e gentilmente acariciou a cabeça da criança. Garoto, você sabe onde essa pessoa está? Tranquilizada pelo tom gentil de Califa, a criança disse, aquele sujeito bigodudo foi nocauteado e então levado para um navio. Eles já partiram. Membros do CP-9. Luxi foi levado pelos piratas demônios brancos. O que eles estão planejando fazer? Capítulo 215. Enies Lobby, também conhecida como Ilha Judicial, é estabelecida pelo governo mundial. É o lar de um tribunal famoso, mas amplamente simbólico. Qualquer um enviado para Enies Lobby já é considerado um criminoso. Após retornar ao Lobby Enies, os membros do CP-9 demonstraram extrema insatisfação. Esta foi a primeira grande derrota em suas carreiras, e até Luxi foi levado pelos piratas do Barba Branca. Um homem com cabelo roxo curto, ponte nasal escura e olheiras evidentes, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara, franziu a testa para os 6 membros do CP-9. Spandam, o chefe da agência secreta de inteligência do governo mundial, CP-9, era o superior deles. Onde está Luxi? As plantas foram trazidas de volta? Os 6 permaneceram em silêncio, com seus olhares penetrantes fixos em Spandam. Spandam ficou surpreso com os olhares intensos, com o coração batendo forte. Luxi foi levado pelos piratas demônios brancos. Os projetos não puderam ser adquiridos. A voz profunda de Blueno falou. O que? Luxi foi levado embora? Então o que você está fazendo aqui? Vá resgatar o Luxi. Neste momento, os membros do CP-9 lutaram para reprimir sua vontade de atacar Spandam, questionando por que o governo mundial havia nomeado um idiota como seu superior. Os piratas demônios brancos, uma tripulação poderosa que feriu gravemente um almirante e massacrou os 7 senhores da Guerra do Mar, os viam como insignificantes. Senhor, os piratas demônios brancos não são piratas comuns. Mesmo se mobilizarmos todos, não seremos páreos para eles. Fomos nocauteados no momento em que o demônio branco nos atingiu. Sugiro que você informe a marinha. Spandam ficou furioso e seu dedo tremia enquanto apontava para eles. Seus idiotas. Quando Luxi estava por perto, Spandam não ousava falar muito com o CP-9. Luxi era conhecido por seu temperamento volátil e era chamado de arma de massacre, fazendo Spandam temer por sua vida devido ao seu medo inerente de Luxi. Mas que tipo de escória inútil eram essas pessoas que ousavam desafiar suas ordens? Prepare-se para enfrentar a punição do governo. Spandam rugiu com raiva antes de invadir um escritório para contatar os responsáveis pela Mary Geoise por meio de um Dendemushi. Ao acordar, Luxi tinha uma expressão carrancuda. Não desperdice seu esforço. Você não conseguirá escapar disso. Ryujiro, reclinado em uma cadeira, falou preguiçosamente. A corda era feita de sua energia espiritual, tornando quase impossível para Luxi escapar. O que você pretende fazer comigo? Depois de várias tentativas frustradas, Luxi perguntou sombriamente. Ryujiro não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se levantou e olhou para Luxi com um sorriso. Não se preocupe, não vou lhe fazer mal. Só estou um pouco interessado em você. O que há de tão bom em seguir o governo mundial e se tornar sua ferramenta? Por que não se junta a mim e vira esse mundo de cabeça para baixo? Luxi encarou Ryujiro sem medo algum, sorrindo friamente. Vamos nos juntar a vocês, piratas? Continue sonhando. A menos que eu esteja morto, você nunca me fará segui-lo.
Ryujiro suspirou arrependido com um brilho frio nos olhos. É uma pena, você nunca teve escolha desde o começo. Zumbido. Naquele momento, o corpo de Luxi tremeu involuntariamente. Enquanto ele olhava nos olhos de Ryujiro, que eram tão brilhantes quanto o cosmos, seu foco gradualmente oscilou. Sua força de vontade foi ficando cada vez mais fraca. Ryujiro apreciava Luxi, mas não se preocupou em persuadi-lo a se juntar. Em vez disso, ele optou por um método mais simples, achando surpreendentemente fácil alterar a vontade e o espírito. Assim que a modificação mental foi bem sucedida, os olhos de Luxi recuperaram o brilho, mas seu desdém anterior por Ryujiro se transformou em admiração. Ele disse respeitosamente, capitão. Com o estalar de dedos, a corda feita de energia espiritual desapareceu. Perona, flutuando no ar, foi tomada pelo medo. O que Ryujiro tinha acabado de fazer? Em tão pouco tempo, o homem que antes olhava para Ryujiro com desdém agora o olhava com reverência e o chamava de capitão. Foi assustador. Que método assustador. Se Ryujiro usasse isso em mim. Perona sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Capitão. Kun saiu da cabana caminhando lentamente. Chegaremos ao arquipélago de Sabaldi em 3 dias. Mas estou preocupado. Ryujiro olhou para Kun. Preocupado com o quê? Aquele lugar é o mais próximo de Mary Geoise. Estou preocupado que o governo mundial e a marinha possam estar nos esperando lá. Kun disse gravemente. Uma emboscada da marinha e do governo mundial? Ryujiro ponderou por um momento antes de perguntar a Kun. Você está com medo? Se a marinha e o governo mundial nos emboscarem, o que você fará? Os olhos de Kun brilharam com determinação. Não estou com medo. Vou lutar ao lado do capitão. Ouvindo isso, Ryujiro não conseguiu evitar rir levemente. Ele se levantou e deu um tapinha no ombro de Kun. Já chega. São apenas os fuzileiros navais e o governo mundial. Espero que eles enviem alguém que possa me proporcionar um pouco de entretenimento. Ryujiro olhou para longe. De repente, um navio luxuoso apareceu do lado deles, sua superfície dourada e cravejada de pedras preciosas de várias cores. De cada lado deste navio havia navios de guerra. Ryujiro apertou os olhos. Um navio escoltado por navios de guerra navais e tão luxuoso, poderia estar transportando tributo celestial? Tributo celestial é um tributo que as nações aliadas do governo mundial devem oferecer aos dragões celestiais a cada ano. Ele é entregue a Mary Geoise sob a proteção de navios da marinha do governo. Os dragões celestiais são os nobres mais estimados do mundo pirata, descendentes dos 20 reis que estabeleceram o governo mundial há 800 anos. Eles se consideram descendentes de deuses, e desdenham compartilhar o mesmo ar que os plebeus, usando capacetes de bolha. Eles podem fazer de qualquer um seu escravo. Se alguém ofender um dragão celestial ou atacar um, o quartel-general da marinha enviará almirantes. No navio Tributo Celestial, um dragão celestial com lábios grossos, constituição robusta e um capacete de bolha horrivelmente feio estava chicoteando um escravo quase morto no convés. Lixo, é uma honra para você ser meu escravo. Como você, um plebeu humilde, ousa me desafiar? Ban, ban. Outro chicote atingiu o escravo. O escravo, já ensanguentado e imóvel, na verdade tinha acabado de morrer momentos antes. Maldito escravo, você sujou minhas mãos. Jogue-o ao mar. Sim, São Carlos. Os assistentes do dragão celestial jogaram o cadáver no mar, e um deles falou baixinho com São Carlos. São Carlos, há um navio pirata à frente. Devemos navegar ao redor dele? O que você está dizendo? É só um navio pirata e você quer que eu mude de curso. Bang! São Carlos disparou um tiro de sua pistola dourada na cabeça do atendente, espirrando sangue no convés. O estilo de fazer as coisas dos dragões celestiais é sempre assim. As vidas das pessoas comuns são ainda menos valiosas do que seus animais de estimação aos olhos deles. Os olhos de São Carlos brilharam ao ver a imponente arca dourada à sua frente. Aquele navio! Aquele navio! Eu quero aquele navio! Você, vá fazer a marinha se aproximar e eliminar os piratas a bordo. Aquele navio me pertence. Esses piratas humildes não merecem tê-lo. Capítulo 216. Nesse momento, um oficial da marinha com uma expressão sombria se aproximou de São Carlos. São Carlos. As pessoas naquele navio são dos piratas demônios brancos. Para lidar com os piratas demônios brancos, precisaríamos enviar um almirante. Acho melhor deixar para lá. São Carlos chutou o oficial da marinha no chão, apontando sua pistola dourada para sua cabeça. Quem você pensa que é para se opor a mim? Se você não consegue lidar com isso, entre em contato com o quartel-general e peça para eles enviarem um almirante. Lembrem-se, vocês, fuzileiros navais, não passam de nossos cães. Cães, apenas sejam obedientes. O pessoal da marinha no navio tremeu de raiva. Eles sabiam que os dragões celestiais eram desprezíveis, e esse insulto era uma afronta direta a eles. Mas todos os presentes sabiam das consequências de ofender os dragões celestiais. É só um pirata. Você, abra fogo. São Carlos zombou, completamente inconsciente do terror dos grandes piratas. Para os dragões celestiais, tudo no mundo pertencia a eles, pois eram descendentes dos deuses. Sob a proteção do governo mundial e dos fuzileiros navais, reis de várias nações tiveram que se ajoelhar diante deles, exercendo autoridade suprema. Pare! Você não pode fazer isso. São Carlos. Isso vai enfurecer os piratas demônios brancos. O demônio branco feriu gravemente o almirante Kizaru. O oficial tentou dissuadir o obeso dragão celestial para evitar que a situação saísse do controle. Estrondo.
Com o tiro, o policial caiu no chão com os olhos arregalados, numa mistura de ressentimento, raiva e desespero. Um almirante ferido? São Charles zombou. Hoje em dia, qualquer um pode ser almirante. Se um pirata pode ferir um almirante, isso significa que ele é inútil. Caramba! Um oficial da marinha jogou sua arma no chão. Eu desisto. Qual o sentido de proteger esse lixo? Entrei para os fuzileiros navais para servir as pessoas, não para ser um cachorrinho de estimação. O que há de tão bom nos dragões celestiais? Com o primeiro ataque, outros oficiais da marinha também jogaram suas armas no chão. Exatamente. Quem se importa em proteger esse lixo? Estou fora. Dragões celestiais? Mais como vermes celestiais. Você sua escória, quer se rebelar. São Charles tremia de raiva, sua pistola dourada oscilava incerta. Naquele momento, um oficial de outro navio de guerra da marinha usou o gepo para alcançar a frota do tributo celestial. Ao ver os fuzileiros navais jogando suas armas no chão e olhando furiosamente para os dragões celestiais, o rosto do oficial mudou drasticamente. Ele notou uma figura vestida com o uniforme da marinha deitada em uma poça de sangue e seus olhos se estreitaram bruscamente. Era o oficial dele. O vice-almirante Neilman cerrou os punhos, lutando para controlar sua fúria. Agora ele entendia por que os fuzileiros navais a bordo reagiram daquela maneira. Palmas, palmas, palmas. De repente, aplausos ecoaram de algum lugar. O rosto de Neilman escureceu enquanto ele rugia. Quem está aplaudindo? Mostre-se. Naquele momento, Neilman notou que as expressões do pessoal da marinha tinham mudado. Eles olhavam para o céu, seus rostos pálidos de medo. Neilman também olhou para cima e sua expressão congelou, ficando pálida. No céu, Ryujiro olhou para baixo com um sorriso zombeteiro, como se estivesse assistindo a um show. Maravilhoso. Absolutamente espetacular. O corpo de Neilman tremeu violentamente. Demônio branco. Um arrepio percorreu a marinha no navio, incluindo Neilman. Mas São Charles, olhando para Ryujiro de sua posição elevada, foi consumido pela raiva. Como você ousa? Quem você pensa que é me fazendo olhar para você? Malditos plebeus. Morram. O rosto de São Charles estava cheio de raiva e arrogância. Dragões celestiais eram seres tolos, vivendo como pragas no mundo. Bang, bang, bang. São Charles disparou vários tiros em Ryujiro no céu. O rosto de Neilman mudou dramaticamente. Todos os dragões celestiais eram tão tolos. Várias balas douradas pairavam no ar, e Ryujiro olhou para São Charles com diversão. Aqui você vai. Com um estalar de dedos. Uau, uau, uau. As balas voaram de volta. O vice-almirante Neilman teve que intervir e desembainhou sua espada. Clang, clang, clang. Faíscas brilhantes explodiram quando Neilman bloqueou as balas. São Charles tremia violentamente, gritando freneticamente: rebelião! Rebelião! Como ousa me atacar? Imperdoável! É um crime imperdoável! Você! Entre em contato com o quartel-general da marinha e chame um almirante. Quero esse pirata morto. Ryujiro olhou para Neilman com indiferença. Vale a pena proteger esse porco gordo? Os olhos de Neilman mudaram ligeiramente. Ele é um dragão celestial. Um dragão celestial? O governo mundial é realmente arcaico. Parece que a maioria dos dragões celestiais são tão tolos quanto ele. Com uma voz aguda, a presença de Ryujiro desapareceu da vista de Neilman. De repente, os olhos de Neilman se arregalaram em choque quando Ryujiro apareceu atrás dele. Parar! Neilman gritou horrorizado. PFFF. A lâmina de chakra de Ryujiro deixou facilmente uma marca clara no pescoço de São Charles. Eca! Os olhos de São Charles estavam cheios de terror. Ele agarrou o pescoço com ambas as mãos, mas o sangue jorrou como uma cachoeira. Estrondo. O corpo obeso caiu pesadamente na poça de sangue, espalhando gotas por todo lugar. Os olhos de São Charles se arregalaram e ele deu seu último suspiro. Estrondo, estrondo. A mente de Neilman ficou em branco enquanto ele olhava para o cadáver de São Charles, sua boca se contraindo. Um dragão celestial estava morto. Neilman não conseguia imaginar o impacto que essa notícia teria em todo o mar. Certamente causaria um terremoto massivo em todo o mundo. Pensando no que aconteceria a seguir, Neilman não conseguiu evitar um arrepio. Capítulo 217. Quartel-General da Marinha, Marineford, gabinete do almirante da frota. O telefone Dendemushi na mesa de Sengoku tocou de repente. Antes que Sengoku pudesse falar, a voz aterrorizada de Neilman surgiu no receptor. Almirante da frota Sengoku. Algo aconteceu. O dragão celestial. O dragão celestial foi morto. O que? Sengoku imediatamente se levantou. Sua expressão era de choque e descrença. Um dragão celestial foi morto. Quem fez isso? Qual dragão celestial foi morto? O rosto de Sengoku ficou sombrio. O peso da situação pesava em sua mente. A morte de um dragão celestial significava que os dragões celestiais da Terra Sagrada nunca deixariam isso passar. Sengoku já podia prever a tempestade que engoliria todo o mar. Era São Charles. Sim, era o demônio branco. O assassino do dragão celestial é o demônio branco. A mão de Sengoku tremia enquanto ele segurava o telefone Dendemushi com força, sua outra mão fechada em punho. Demônio branco. Mais uma vez foram eles. O que diabos eles estão tentando alcançar? Eles estão almejando perturbar a ordem do mundo? Depois que recuperei a consciência, as frutas do diabo no navio também desapareceram. É provável que os piratas demônios brancos o tenham roubado. Diante de tamanha crise, perder frutas do diabo era uma questão menor comparada ao assassinato de um dragão celestial.
Algo sem precedentes desde o estabelecimento do governo mundial. Até os Yonkou hesitariam em matar um dragão celestial. Eles eram a maior prioridade do governo mundial, e ninguém queria atrair tantos problemas para si. Eu entendo. Após encerrar a ligação, a expressão de Sengoku endureceu. Ele imediatamente convocou uma reunião com todos os almirantes e vice-almirantes para discutir contramedidas. Novo Mundo, Moby Dick. Papai, isso é enorme. Marco entrou correndo segurando um jornal. Gurararara. Marco, o que aconteceu? Barba Branca riu com vontade. Pai, dá uma olhada nisso. Marco entregou o jornal a Barba Branca com uma expressão séria. A testa de Barba Branca franziu enquanto ele lia o artigo, seus olhos refletindo choque. Depois de um longo silêncio. Gurararara. Os piratas demônios brancos realmente fizeram algo extraordinário. Matar um dragão celestial era algo que o governo mundial nunca havia enfrentado antes. Era como atingir seus limites financeiros. Pai, o que aconteceu exatamente? Os outros comandantes de divisão não sabiam da situação. Marco respirou fundo e disse gravemente. Os piratas demônios brancos mataram um dragão celestial. Suspiro. Os comandantes da divisão respiraram fundo coletivamente. Matando um dragão celestial. Os piratas demônios brancos eram incrivelmente ousados. Eles até ousaram matar um dragão celestial. Barba Branca olhou para seus filhos com uma expressão séria. O mar não estava mais pacífico. Os piratas demônios brancos haviam perturbado completamente a ordem do mar, e o impacto acabaria afetando todas as tripulações Yonko. Nenhuma equipe da Yonko conseguiu escapar ilesa. Eles precisavam estar preparados. Amazon Lily. No grande palácio, a senhora da Guerra do Mar, a imperatriz pirata Boa Hancock, estava lendo o jornal. Hancock agarrou o jornal com força, arregalando os olhos em choque, incapaz de conter suas emoções. Inacreditável. Eles realmente mataram um dragão celestial. Os piratas demônios brancos. As mãos de Hancock tremiam enquanto ela segurava o jornal. Seus olhos se encheram de lágrimas. Bom, dragões celestiais são lixo. Eles merecem morrer. As palavras de Hancock estavam cheias de imenso ódio. Ela desejava a destruição completa dos dragões celestiais. As memórias de sua infância eram dolorosas e algo que Hancock não queria lembrar. Sanderson e a Marigold, preparem-se. Estou zarpando. Marigold olhou para cima confusa. Irmã, para onde você está indo? O rosto requintado de Hancock e sua figura de proporções douradas eram hipnotizantes. Seus olhos tinham um brilho resoluto. Eu seguirei os piratas demônios brancos. Perto do arquipélago de Sabaldi. A 1 hora de distância do arquipélago de Sabaldi. Capitão, você fez algo extraordinário. Kun comentou com descrença. Matou um dragão celestial. Parece que não podemos mais evitar o governo mundial. Ryujiro comentou despreocupadamente. Dragões celestiais? Não entendo por que o governo mundial mantém esses idiotas por perto. Um bando de parasitas, esse mundo está doente. De fato, os dragões celestiais alegam ser descendentes dos criadores, e suas ações são ainda mais vis do que as dos piratas. No entanto, o governo mundial continua a protegê-los. Porque eles são dragões celestiais. Aos olhos dos dragões celestiais, as pessoas comuns deveriam se ajoelhar e respeitá-los, sentindo-se honradas por serem seus escravos. Dragões celestiais são as criaturas mais desprezíveis do mundo. Ryujiro se levantou e se espreguiçou. Estejam prontos. Quando chegarmos ao arquipélago de Sabaldi, provavelmente seremos cercados por piratas. Estamos em uma batalha difícil. Também será uma boa experiência para todos vocês. Kun, Carmen e Luxie entenderam que essas palavras eram dirigidas a eles. Ryujiro olhou para Perona. Só não esqueça de proteger o navio. Perona não era uma combatente. Suas habilidades não estavam completamente desenvolvidas, então mesmo que ela se juntasse à luta, não faria muita diferença. Perona ficou muito feliz por não se envolver na batalha. Se você não protegê-lo bem, depois da guerra, você terá 10 vezes mais treinamento do que o normal. Ryujiro disse calmamente. Perona, ou não, me ajude. O pensamento de treinar 10 vezes era quase insuportável. Se isso acontecesse, ela poderia desmaiar de dor. Depende de como os fuzileiros navais estão preparados. Não me diga que eles prepararam apenas 2 almirantes. Isso seria muito chato. Ryujiro disse com um leve sorriso. As expressões dos outros endureceram. Só 2 almirantes seriam muito chatos? Quantos almirantes satisfariam o capitão? Durante esse tempo, as forças de Kun e Carmen aumentaram rapidamente. Mesmo que não pudessem derrotar um almirante, eles poderiam pelo menos se defender na batalha. Embora não pudessem vencer, eles também não ficariam para trás. Quanto a Luxie, que era especialista em Rokushiki, sua força havia crescido significativamente em comparação a antes. Seu talento em artes físicas era inigualável, superando até mesmo Kun. Os 3 também dominavam aqui, tanto armamento quanto observação. Para participar de uma grande batalha com a marinha, era preciso dominar o aqui. Gradualmente uma pequena ilha apareceu na visão deles, com muitas bolhas flutuando no ar. O arquipélago de Sabaldi era uma parada necessária para todo pirata em seu caminho para o Novo Mundo. A Arca Machin atracou no porto e quando Ryujiro e sua tripulação desembarcaram no arquipélago de Sabaldi, eles sentiram uma atmosfera sutil no ar. Capítulo 218. O arquipélago de Sabaldi era repleto de piratas, mas eles geralmente mantinham um perfil discreto. Isso se deveu às frequentes aparições dos dragões celestiais na área. Até mesmo piratas com recompensas que excediam 100 milhões estavam relutantes em provocá-los.
Piratas que ofendiam os dragões celestiais muitas vezes acabavam sendo arrastados para se tornarem escravos. Além disso, ofender os dragões celestiais poderia atrair a atenção dos almirantes da marinha, que muitos piratas que não se aventuraram no Novo Mundo consideravam invencíveis. Os piratas sabiam da força dos almirantes, mas desconheciam seus verdadeiros limites. Quando Ryujiro e sua tripulação apareceram no cais, eles imediatamente chamaram a atenção de outras tripulações piratas. Capitão, olha, são eles. Um pirata dos piratas da Estrela Vermelha olhou horrorizado para Ryujiro e sua tripulação. Os piratas da Estrela Vermelha eram conhecidos na primeira metade da Grand Line, com uma recompensa de até 110 milhões. Apesar disso, seu olhar para Ryujiro era cheio de pavor. Os piratas demônios brancos. Atualmente a tripulação pirata mais comentada do mar, eles atraíram inúmeras atenções antes mesmo de entrarem no Novo Mundo, tendo ferido gravemente almirantes da marinha, matado senhores da guerra e cometido atos que ninguém mais ousou imaginar, matando um dragão celestial. Caramba! Precisamos ir embora agora. A expressão do capitão dos piratas da Estrela Vermelha mudou de repente. Um de seus subordinados pareceu confuso. Capitão, por que estamos indo embora? Não temos problemas com os piratas demônios brancos, temos? Idiota! Com os piratas demônios brancos aparecendo no arquipélago de Sabaldi, você acha que os fuzileiros vão perder essa oportunidade? Matar um dragão celestial significa se opor ao governo mundial. Não vai demorar muito para que o arquipélago de Sabaldi se torne um campo de batalha. Os fuzileiros navais definitivamente enviarão almirantes para lidar com os piratas demônios brancos. Se nos envolvermos, será difícil escapar. O capitão dos piratas da Estrela Vermelha não era tolo. Foi sua inteligência que lhe permitiu evitar inúmeras crises no mar. Ao ouvir seu capitão, os piratas entenderam rapidamente, e seus rostos demonstravam pânico. Capitão, vamos embora logo. Depois de reunir seus suprimentos no arquipélago de Sabaldi, os piratas da Estrela Vermelha partiram às pressas, ignorando se seu plástico bolha estava devidamente revestido. Eles decidiram não entrar na Ilha dos Homens-Peixe por enquanto, pois a batalha iminente no arquipélago de Sabaldi arrastaria inúmeros piratas para a briga. A aparição dos piratas demônios brancos chamou a atenção de todos. Ryujiro e sua tripulação eram vistos como os piratas mais temíveis do mundo, com uma presença extremamente intimidadora. Esse é o demônio branco? Alguém perguntou. O homem de cabelos brancos exalava uma aura opressiva que era quase sufocante. Capitão, para onde estamos indo? Para ver alguém. Ainda havia alguém que o capitão queria ver nesta ilha? Kun pareceu surpreso. O arquipélago de Sabaldi estava cheio de correntes ocultas. Os fuzileiros estavam preparados, e os almirantes estavam a caminho. A ilha era povoada por caçadores de recompensas e, embora inicialmente tenham considerado agir, eles sentiram como se estivessem afundando em um abismo infinito só de olhar para Ryujiro. Foi por isso que um caçador de recompensas entrou em desespero momentos atrás. Ryujiro e sua equipe chegaram a uma taverna. A tripulação ficou intrigada porque seu capitão valorizava tanto esta taverna. Havia alguém que o capitão conhecia aqui? Ao empurrar a porta para abri-la, a taverna estava escassamente povoada. A dona Shaki, que estava polindo um copo, instintivamente olhou para cima ao som da porta se abrindo. Ao ver Ryujiro e sua equipe, a expressão de Shaki endureceu e ela parou de polir o vidro. Traga-nos algumas bebidas. Vamos beber todas, Ryujiro disse com um sorriso enquanto se sentava. Hinata olhou para Ryujiro com curiosidade. Como Ryujiro sabe tanto sobre esse mundo? No mundo ninja, era a mesma coisa. Ryujiro poderia ser onisciente? Shaki não entendia por que Ryujiro estava em seu bar, mas estava disposto a servir a tripulação pirata mais controversa do mar. O haki de observação de Ryujiro já havia coberto o bar inteiro, mas ele não detectou a presença de Hyleg. Parecia que Hyleg estava lá fora curtindo uma bebida. Poucos imaginariam que o Rei das Trevas, o braço direito do Rei dos Piratas, estava escondido nesta ilha e até trabalhava como técnico de revestimento aqui. Às vezes, Hyleg até se vendia como escravo na casa de leilões, usando dinheiro para comprar álcool. Nesse momento, o sino de vento na porta tilintou, e um homem idoso com cabelos brancos e óculos redondos entrou. Trêmulo. Hyleg entrou na taverna e olhou ao redor, um pouco surpreso com a multidão. Quando viu o cabelo branco chamativo de Ryujiro, seus olhos brilharam com intriga. Ryujiro olhou para Hyleg com interesse e disse: ninguém esperaria que o braço direito do Rei Pirata, o Rei das Trevas Hyleg, estivesse escondido no arquipélago de Sabaldi. Rei das Trevas Hyleg. Além de Nata, os olhos de todos se arregalaram. O velho de cabelos brancos? Ele era o lendário pirata, Rei das Trevas Hyleg. Meu Deus, eles estavam realmente conhecendo uma figura lendária. Hyleg olhou para Ryujiro com um sorriso irônico. Poupe-me, meu corpo velho não aguenta muito mais. Ele sabia que Ryujiro tinha ido à taverna por causa dele, mas estava curioso sobre como seu paradeiro havia vazado. Os fuzileiros não o perturbavam há anos. Hyleg, vem a bordo da minha nave, Ryujiro disse calmamente. O rosto de Shaki mudou um pouco. Os piratas demônios brancos queriam que Hyleg se juntasse à tripulação deles? Hyleg ficou surpreso por um momento, então balançou a cabeça. Estou velho demais para isso. Deixe os jovens terem seu tempo. Vou apenas aproveitar minha aposentadoria. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um leve sorriso, e seus olhos pareciam ter um encanto mágico, tornando difícil para Hyleg desviar o olhar. E se eu pudesse fazer você jovem novamente? Não apenas Hyleg, mas até Shaki ficou comovido.
Para ser jovem novamente? Poderia tal coisa realmente ser feita? Rumores diziam que Demônio Branco tinha muitas habilidades misteriosas, nenhuma das quais eram Akuma no Mi. Suas origens estavam envoltas em mistério. O Demônio Branco e a feiticeira de olhos brancos pareciam ter surgido do nada. Ser jovem novamente. Quais são exatamente os objetivos da sua tripulação pirata? Hylig perguntou com um olhar profundo. Ryujiro sorriu fracamente. E se eu dissesse para mudar este mundo? Capítulo 219. Mudar o mundo? O coração de Hylig deu um pulo, e seu olhar para Ryujiro ficou agitado e profundamente agitado. Ele estava falando sério? Ryujiro realmente pretendia mudar o mundo? Nem mesmo Roger tinha nutrido uma ideia tão louca. Mudar o mundo era extremamente difícil, e derrubar o governo mundial não era pouca coisa. A juventude realmente torna a pessoa ousada. Eu sou apenas um velho, disse Hylig com um sorriso irônico. Hylig, Shiki já é um dos meus subordinados. Se você não acredita em mim, você pode conhecê-lo. Tenho certeza de que ele ficará surpreso ao ver um velho amigo como você. O que? Shiki se tornou subordinado de Ryujiro? Como isso pode ser? Os olhos de Hylig se arregalaram em choque. Ele conhecia Shiki bem. Aquele homem orgulhoso nunca se curvaria a ninguém. Poderia ser. Se Ryujiro realmente tivesse meios de restaurar a juventude, isso seria assustador. Piratas do outro lado do mar que haviam perdido suas forças devido à idade provavelmente se juntariam a Ryujiro. Se você conseguir sobreviver a esse ataque dos fuzileiros navais, eu me juntarei a você, disse Hylig em voz profunda. O sorriso de Ryujiro aumentou um pouco. Ele não respondeu às palavras de Hylig, mas se levantou e saiu da taverna. Os outros seguiram o exemplo. Hylig, você acha que eles podem sobreviver ao ataque das forças combinadas dos fuzileiros navais? Shaki perguntou. Hylig observou Ryujiro e sua equipe partirem com uma expressão séria. Não tenho certeza, mas o capitão deles é muito mais assustador do que eu imaginava. Se os fuzileiros navais o subestimarem, eles sofrerão muito. Naquele momento, os fuzileiros navais se reuniram no arquipélago de Sabaldi. Akainu estava com o pé em um pirata com uma recompensa de mais de 100 milhões. Os piratas ao redor olhavam para Akainu com medo. Um almirante da marinha. Ele era um monstro entre monstros. O capitão deles não conseguiu nem mesmo encarar um único olhar de um almirante da marinha. Os piratas demônios brancos conseguiram ferir gravemente tal monstro. Todo mundo já chegou? O almirante Akainu, o almirante Kuzan, o vice-almirante Garp e os outros vice-almirantes estão todos aqui. O almirante Kizaru ainda está capturando outros piratas no arquipélago de Sabaldi, mas deve chegar em breve. Akainu assentiu, seus olhos brilhando com luz fria. A marinha deve erradicar esses piratas malignos dos mares hoje mesmo. A justiça não pode ser pisoteada. Na Ilha 30, pouco depois de Ryujiro e sua equipe terem partido. De repente, um grito alto irrompeu. Grande erupção. Magma furioso avançou com seu calor intenso e escaldante. Um punho enorme feito inteiramente de magma rugiu em direção a Ryujiro e sua tripulação. Estrondo. Trovões e relâmpagos brilharam enquanto Kun se transformava em um relâmpago, explodindo com luz brilhante. 50 milhões de volts. Tempestade. Crepitante. Os relâmpagos se acumularam em uma esfera enorme, fazendo o ar ao redor tremer. A esfera de relâmpago colidiu com o punho de magma. Estrondo. O punho de magma foi instantaneamente dilacerado pelo violento raio. O magma escaldante explodiu, transformando-se em enormes bolas de fogo e engolfando toda a Ilha 30 em um mar de chamas. Tipologia? A expressão de Akainu mudou ligeiramente e seus olhos escureceram. É aquela fruta? Uma das frutas mais fortes da logia, a Goru-Goru no Mi, estava nas mãos dos piratas demônios brancos. Uma vez totalmente desenvolvido, seria um inimigo formidável para os fuzileiros navais e o governo mundial. Não se pode permitir que uma pessoa assim viva. Kun e Akainu estavam travados em combate, enquanto Ryujiro olhava para frente. Ele não estava preocupado com Kun. Usuários de logia brigando entre si geralmente resultavam em um impasse. Além disso, a força de Kun era próxima à de um almirante. Não era provável que ele fosse derrotado por Akainu imediatamente. Parece que os fuzileiros navais estão levando isso a sério. Ryujiro olhou de soslaio para as três figuras à distância. Kizaru, Kuzan, Akainu. Os três almirantes juntos. E o lendário herói da marinha Garp. Tal formação seria suficiente para lidar com uma tripulação pirata de nível Yonko. A batalha estava sendo transmitida ao vivo, e pessoas ao redor do mundo assistiam com medo e atordoamento. Os três almirantes da marinha. Herói Garp. Esses lutadores de primeira linha foram mobilizados apenas para lidar com os piratas demônios brancos. Os piratas demônios brancos estavam condenados desta vez. Se conseguissem escapar, a reputação da marinha seria severamente prejudicada e seu controle sobre os mares enfraqueceria consideravelmente. Cara, é aqui que acaba. Garp olhou para Ryujiro com uma expressão sombria, seu rosto ficando cada vez mais solene. Esse demônio branco lhe dava uma sensação de pressão ainda maior do que Roger jamais teve. De fato, a decisão de Sengoku foi a correta. Muito bem, fuzileiros navais. Parece que você finalmente me trouxe algum entretenimento. O que? Entretenimento? As pessoas que assistiam à transmissão ao vivo no mundo todo ficaram chocadas. O demônio branco estava brincando? Ou ele estava apenas fingindo estar calmo? Até mesmo o Yonko teria dificuldade em manter a compostura diante de três almirantes e do herói Garp. Hinata, o resto é com você. Faça o que for preciso. Hinata assentiu levemente. A figura de Kizaru desapareceu de repente,
condensando-se em partículas douradas de luz. Senhorita feiticeira de olhos brancos, eu serei seu oponente. Kizaru disse com um tom de provocação. Diante do demônio branco ele prefere não fazê-lo. Ele mal havia se recuperado dos ferimentos. Se ele se machucasse novamente, poderia deixar danos duradouros. A feiticeira de olhos brancos não deveria ter o nível de força do demônio branco, certo? Em um instante, o Byakugan de Hinata mudou para o Tenseigan, seu Tenseigan azul gelo encarando Kizaru. Naquele momento Kizaru estremeceu. Esses olhos... Que tipo de olhos eram aqueles? Ele admitiu que elas eram lindas, mas o perigo que representavam era igualmente real. Chamas verdes se acenderam e Hinata imediatamente entrou em seu modo de chakra Tenseigan. Sua postura única foi revelada ao mundo, deixando pessoas em todos os lugares hipnotizadas. Que postura é essa? É uma Akuma no Mi da zoomítica? Garp olhou gravemente para Kizaru. A feiticeira de olhos brancos também era impressionante. Essa batalha não terminaria facilmente. Tudo bem, agora é a nossa vez. Minha equipe vai cuidar da própria bagunça. Ryujiro enfrentou Garp e Kuzan com calma e compostura. Sob o olhar do mundo, como essa guerra terminaria era incerto. Sem dúvida, o resultado desta batalha influenciaria o curso futuro dos mares. A Era do Gelo. Os pés de Kuzan emitiam uma aura arrepiante, espalhando-se como uma onda invisível. A temperatura da ilha 30 despencou, e o solo congelou instantaneamente com uma espessa camada de gelo, transformando a ilha inteira em um mundo congelado. Capítulo 220. Almirante Kuzan. O pessoal da marinha estava eufórico. Com os 3 almirantes e o vice-almirante Garp ao seu lado, eles não tinham nada a temer. Nem mesmo uma tripulação Yonko seria páreo. A marinha erradicaria os piratas demônios brancos completamente. Kuzan. Ryujiro olhou de soslaio para o preguiçoso Kuzan. O poder do Ii no Mi fez jus à sua reputação. Os 3 almirantes não deveriam ser subestimados. Kui e Carmen ainda eram um pouco inferiores em força quando comparados aos almirantes da marinha. Kuzan irradiava uma aura arrepiante, e até mesmo normalmente relaxado Kuzan ficou sério. Bloco de gelo, bico de fazão. O frio da floresta se espalhou, formando um pássaro gelado com pingentes de gelo enormes e afiados como lâminas de gelo afiadas. Grito. O pássaro de gelo mergulhou, e Ryujiro lentamente formou selos de mão. Estilo fogo. Grande jutsu de bola de fogo. Uma torrente de chamas ardentes irrompeu, transformando-se em um mar de fogo abrasador que engolfou tudo ao redor, queimando tudo até virar cinzas. Chiar. O frio extremo e o calor intenso se chocaram, causando uma enorme explosão de vapor que envolveu os arredores em uma névoa espessa. Chamas. A expressão de Garp ficou sombria. Outra nova habilidade. Que tipo de fruta do diabo o demônio branco comeu? Poderia ser que alguém nos mares pudesse realmente consumir várias Akumas no Mi? Se não fossem frutas do diabo, o que poderia explicar as habilidades de Ryujiro? Era completamente inexplicável. Se não é uma Akuma no Mi, então o que é? Vice-almirante Garp. Depilar. Em um instante Garp apareceu atrás de Ryujiro. Como um veterano dos marines, a força de Garp estava no mesmo nível dos almirantes, e seu poder total até superava o deles. Impacto galáctico. A enorme força de Garp rompeu, o poder aterrorizante capaz de destruir uma ilha inteira. Boom! O som do soco foi como de um canhão, ainda mais assustador que uma bala de canhão. Um rugido enorme ecoou, o chão desabou de repente e uma onda de choque invisível surgiu das fissuras, explodindo para fora. A expressão de Garp mudou ligeiramente. O soco pareceu ter atingido Ryujiro, mas por que ainda parecia tão estranho? Quando a poeira espessa se dissipou, os olhos de Garp se estreitaram em choque. Como isso é possível? Garp olhou para seu punho, incapaz de avançar nem um pouco. O soco dele realmente acertou, mas não atingiu Ryujiro. Em vez disso, parecia que Ryujiro estava protegido por uma armadura invisível que impedia o soco de Garp de passar. Boom! Uma força de repulsão invisível explodiu de repente, fazendo Garp voar para trás. Vice-almirante Garp. O rosto de Kuzan mudou drasticamente, revelando uma expressão de terror. Caramba! Depilar. Kuzan tocou Ryujiro, e o frio de gelar os ossos rapidamente se espalhou. No entanto, Kuzan percebeu, assim como Garp, que eles não estavam tocando o corpo de Ryujiro, mas sim aquela armadura invisível. Então era infinito. Bum, bum, bum. À distância, a ilha 35 rugia, a enorme ilha tremendo violentamente como se pudesse desabar a qualquer momento. Os fuzileiros navais que lutavam contra Kun ficaram momentaneamente atordoados com a comoção. Garp emergiu da poeira, seu corpo coberto de sujeira. Os fuzileiros navais que assistiam estavam com os olhos arregalados em choque. Na verdade era o vice-almirante Garp. Será que o vice-almirante Garp foi derrubado pelo demônio branco? Isso era impensável. O vice-almirante Garp foi um pilar da marinha, tendo capturado Roger e lutado ao lado de Sengoku contra Shiki. Ele era um lendário marine. A ideia de ele ser levado pelo vento era inconcebível. Boom! Garp disparou, tornando-se um rastro de fumaça. A velocidade ultrapassou a barreira do som, criando um efeito de ondulação no chão. O rosto de Garp estava com uma gravidade sem precedentes. Muito assustador. Essa pessoa foi, sem dúvida, o inimigo mais temível que a marinha e o governo mundial já enfrentaram. Kuzan, você tem que aguentar firme. Pinga, pinga. Gotas de sangue caíram no gelo frio. O rosto de Kuzan ficou pálido enquanto ele olhava para Ryujiro com medo. Demônio branco. Sozinho, Kuzan não poderia se igualar ao demônio branco. Mesmo os 3 almirantes podem não ser o suficiente.
Desde o começo, a luta deles com Demônio Branco pareceu estranha. Mesmo que seus ataques tenham penetrado claramente Demônio Branco, a sensação e o feedback eram falsos. Foi um erro desde o começo. Kuzan, seu idiota. Garp olhou horrorizado para o pálido Kuzan. O braço de Kuzan parecia deslocado, o sangue fluindo e se transformando em cristais de gelo vermelhos na superfície gelada. Vice-almirante Garp. Talvez desde o começo tenhamos caído na armadilha do Demônio Branco. Garp franziu a testa. O que você quer dizer? Não confie em nenhuma sensação. O Demônio Branco pode possuir alguma forma de habilidade de ilusão. O que? Ilusões? Garp olhou para Ryujiro com terror. Quantas habilidades ele tem? Esse cara é realmente um monstro. Ryujiro olhou para Kuzan com um toque de admiração. Como esperado de um almirante da marinha, sua percepção é aguçada. Desde o começo você não tinha chance de vencer. Desde o momento em que você me viu, seus sentidos estão sob meu controle. Seja tato, audição ou qualquer outra sensação, é tudo falso. Só eu posso controlar a fronteira entre a falsidade e a realidade. Fuzileiros navais, essa farsa acaba aqui. A propósito, não tive a chance de testar essa habilidade desde que a ganhei. É uma boa oportunidade. A boca de Ryujiro se curvou em um leve sorriso. Lute o quanto quiser. As mãos de Ryujiro se juntaram na frente dele, uma energia peculiar girando ao redor. Quando ele abriu as mãos, uma substância preta, brilhando fracamente como um cristal, flutuou lentamente para cima. Devastação planetária. O que é aquilo? As expressões de Kuzan e Garp ficaram extremamente graves. Eles não acreditavam que o objeto voando para o céu fosse algo bom. Pelos métodos de Ryujiro, eles precisavam estar preparados para o que estava por vir. Controlar apenas os sentidos foi o suficiente para tornar a captura de Ryujiro um desafio. Enquanto eles ponderavam, o objeto preto e redondo parou no ar. Bum! No momento seguinte, o vazio tremeu, e uma onda aterrorizante se espalhou pelo arquipélago de Sabaldi. Todos nas ilhas ficaram horrorizados com a onda sinistra.